presidente da mesa, Luiz Cláudio Chaves, o presidente da ABRAD, Eduardo Madeira, professora Isabel Guedes, que acaba de proferir excelente palestra, o professor Sasha Paulo, que veio para o nosso homenageado, o professor Humberto Teodoro, mestre também, todos nós, outros professores aqui presentes, em especial, eu vejo aqui o professor Américo Lacombe, de tantas amigos, de tantas lutas, de tantos momentos importantes, o professor Igor Mauro, que é coordenador científico, o professor André Mendes Moreira, enfim, todos aqueles que estão presentes, participam desse congresso repleto, um congresso que é o 16º Congresso Internacional de Direito Tributário e que está hoje lotado, o auditório está lotado. Fico satisfeito também com o tema que me deram, federalismo, e o tema é cumprir o federalismo, o contencioso tributário, o enfrentamento, o conflito eficaz horizontais e competência positiva. Mas só pela presença do federalismo, isso já me bastaria para enfrentar o assunto com otimismo. A Federação Brasileira está em crise, em uma crise profunda, uma crise histórica, de tempos em tempos. O Brasil vai se enfraquecendo como federação e os motivos são relevantes, não há dúvida, mas esses motivos se congregam para fazer hoje, para imprimir um quantum de instabilidade na federação, que fez com que o presidente do Senado, depois de reclamações, tantas reclamações dos governadores, fez com que ele compusesse uma comissão feita por 4 juristas, 4 economistas, 4 técnicos tributários do mais alto nível, e além do professor Adib Jatene, que é médico, mas participou da CPMF, etc., e do ex-ministro Reis Veloso. Eu sou um desses 4 juristas e tenho discutido, tenho enfrentado esses problemas no nosso dia a dia, seja por correspondência eletrônica, seja por reuniões efetivas que temos em Brasília, nos auditórios do Senado. Pois bem, o presidente Sarney pediu que nós dessemos atenção especial no problema do Fundo de Participação dos Estados, porque o Supremo decidiu que o critério de distribuição dos valores arrecadados, a propósito do fundo, não estava atendendo aos princípios de organização socioeconômica e, portanto, era inconstitucional e deu prazo até o fim do ano para que o Congresso estabelecesse um novo critério. De modo que os estados estão preocupadíssimos com a escolha desse critério, exatamente porque as remessas, as participações ficarão suspensas a partir de 1º de janeiro. Assim mencionou o Supremo Tribunal Federal. De modo que dessemos atenção especial ao Fundo de Participação dos Estados. Dessemos atenção especial à guerra fiscal. A guerra fiscal está, digamos assim, depreciando ao máximo a federação e o que resta da federação. Os estados se digladiando, se detalhando em medidas absurdas, o Supremo tomando suas decisões, mas essas decisões são contornadas por expedientes que têm mantido uma situação que é tida como insustentável. A guerra fiscal do ICMS, Fundo de Participação dos Estados
e dois outros pontos importantes. Um é a distribuição dos valores referentes aos royalties do petróleo. Todos os governadores estão atrás. Governadores e prefeitos querem saber qual será a sua participação e ficam atormentando naturalmente as autoridades mais elevadas da República, e isso está dando uma preocupação muito grande. E o outro item é a renegociação da dívida dos estados para com a União. Esse, para mim, quem sabe, é um dos mais importantes. Em 1997, a União, em face de um endividamento muito grande dos estados, a União assumiu a responsabilidade por essa dívida e negociou com os estados em contratos de 30 anos, prorrogáveis ainda, para que os estados fossem pagando essa dívida. Essa dívida está naturalmente assinalada pela presença de juros altíssimos, e os juros vêm caindo, e a inflação já diminuiu, e no entanto os estados estão pressionados por essa dívida enorme. Em muitas situações essa dívida é impagável, a dívida dos estados para com a União. Então vejam a gravidade que isso representa. O que é a União? União é união entre entidades, né? União, uma associação. Há uma associação. Quais são os associados? A União é a união dos estados. E aqui entra uma pequena discussão de cunho constitucional, se os municípios integram ou não a federação. O artigo 1º diz que sim, né? E afirma que o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Ora, muito bem, o artigo 1º diz isso, mas ele dizer que ser vai uma distância muito grande. Será que o sistema prestigia a fórmula literal do artigo 1º? Eu diria absolutamente não. Os municípios não participam da vontade nacional, não participam das decisões do Senado, não elegem senador, não elegem deputados, se bem que todos os deputados, senadores, governadores, todos têm base eleitoral num determinado município. Isso não se discute, todos nós temos também. Todavia, os municípios não participam das decisões da Câmara dos Deputados, do Senado da República. E será que eles integram a federação? É por isso que se abre alguns. Rui Cid de Lima, eu estou me referindo a nomes excelsos no direito público brasileiro, negavam, né, a possibilidade do município integrar a federação brasileira. O que não quer dizer que eles não sejam pessoas políticas de direito constitucional interno, da mesma forma como a União e como os estados. Eles legislam de acordo com os seus próprios interesses e, enfim, eles estão em paridade jurídica com a União, os estados. Aí está o fundamento, inclusive, essa isonomia determina o fundamento do princípio da imunidade recíproca, um não pode tributar o outro. Os municípios têm uma presença importante e ninguém lhes nega. O que se nega aos municípios, o que esses publicistas, mais Geraldo Taliba, mais Roque Carrasa e mais outros, é que eles integrem a federação, por não participar dessas decisões importantíssimas que a federação toma. Agora, qual é o papel da federação como princípio na estrutura da organização jurídica brasileira? Eu diria que fora o princípio da hierarquia, porque onde houver direito, e sempre houve hierarquia, porque o direito implica valor, e um dos componentes lógicos do valor é a gradação hierárquica. Portanto, onde houver direito, não há a menor dúvida que há hierarquia. É um axioma de toda a ordem jurídica
a presença do princípio da hierarquia. Outro princípio ontológico decisivo é a liberdade, tanto é que é o primeiro que o belíssimo preâmbulo da Constituição de 88 assinala. Nós, representantes do povo brasileiro, etc., estamos aqui para assegurar o exercício dos direitos sociais individuais. Aí começa a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade. E por que pôs a liberdade em primeiro lugar? Creio que intuitivamente, porque a liberdade é um prius com relação ao direito. Eu diria que é um princípio ontológico do direito. Não pode haver direito sem liberdade. Imagine se nos trancassem aqui e dessem a ordem: vocês estão permitidos de ficar aí, ou estão proibidos de ficar aí, ou estão obrigados a ficar aí. E os modais demônicos são 13 e somente 3: obrigatório, proibido ou permitido. Seria um absurdo, nós não podemos sair. Então vejam, a liberdade é um dado fundamental. Sem liberdade não há nem pode haver direito. Mas, tirante esse axioma, que eu diria é a hierarquia e o princípio ontológico do direito, que é a liberdade, a federação é o que há de mais importante na estrutura do Estado brasileiro. A federação como forma de Estado e a República como forma de governo. Mas o que nos interessa aqui é a federação. E a federação é formada pela união indissolúvel dos Estados. Vamos fazer essa redução temporária aqui, tirando os municípios, mesmo que a comissão chegou à conclusão de que não deveria incluir, nesse primeiro momento, os municípios. A união é a união dos Estados. E essa união, ela se faz num regime de igualdade jurídica total. Os Estados estão representados da mesma forma no Senado da República, que é o órgão que os representa. 3 senadores para cada um, independentemente do tamanho econômico, político de cada um desses Estados. Essa igualdade, então, é patente, faz parte da Federação Brasileira. Tem havido um movimento centrípeto no sentido de esvaziar os Estados em favor, em benefício da União. A União vai ficando cada vez mais rica, mais poderosa, vai crescendo em todos os sentidos, inclusive em termos jurídicos. Veja a distribuição das competências tributárias. Para a União, 7 impostos. Se bem que um não foi criado ainda, por sobre as estruturas, 7 impostos, 3 para os Estados, 3 para os municípios. Além disso, a União dispõe das contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições das quais os Estados e os municípios não participam. De modo que a União é poderosa. A União tem o poder econômico, e o poder econômico está sempre atrelado ao poder político. Com isso, vejam os senhores congressistas que uma série de vitórias políticas são concedidas em função dessa supremacia econômica. Isso é incompatível com a federação. A federação é a união dos Estados, é a união dos Estados sob a égide da Constituição. Eu dizia isso na comissão, e um grande economista, um técnico do melhor nível, um economista, um cientista e técnico nas suas atividades, dizia o seguinte: mas se a União não tivesse assumido a dívida dos Estados em 97, os Estados teriam falido, todos os Estados teriam falido, porque essa dívida impagável seria impagável.
e os estados estariam completamente falidos. Toda vez se esquece que a União não é a União sozinha, a União pessoa política de direito constitucional interno e externo também, mas para o assunto que nos interessa, a União como pessoa política de direito público interno. Não é, ela é a união dos estados. No momento que os estados estiverem falidos, a União está falida, se ela continuar sendo união dos estados. De modo que a campanha política feita, desenvolvida para se engrandecer a União, e a União foi se fortalecendo em todos os níveis, e que isso vem há um bom tempo, está causando esses desajustes, porque caberia a União, por determinação constitucional, fazer o provimento dessas necessidades que as discrepâncias regionais, socioeconômicas vão determinando. A União, com esses recursos tão fortes que ela tem em mão, caberia a ela, a União, fazer esse suprimento. Isso não vem sendo feito, de modo que a federação está numa crise, e numa crise dificílima, porque imaginem como é que um Estado vai negociar com a União. E eu me refiro logo ao meu Estado, São Paulo, tem uma dívida grande. A cidade de São Paulo, como município, é a maior dívida com relação aos municípios, tendo visto a União. Agora, o Estado tem uma dívida significativa. Todos os Estados têm. Como é que esses Estados vão negociar assuntos políticos e econômicos e jurídicos com a União? Nós sabemos que a negociação é difícil. Eles estão na dependência direta. Inclusive, a União ameaça retardar, não põe obstáculos para os repasses. Há municípios, e muitos municípios, que vivem, que não têm sistema tributário, que vivem dos repasses de verbas públicas. De modo que, com isso, a federação foi entrando em crise. E essa crise chegou a um ponto, digamos, insustentável. A guerra fiscal foi declarada, a guerra fiscal, e os resultados têm sido nefastos. Pois bem, a comissão está terminando o seu trabalho, deve entregar ao presidente Sarney durante o mês de outubro, no começo de outubro, e ele se comprometeu a dar um encaminhamento favorável a essas providências, aos textos que foram encaminhados. Eu tenho uma experiência desagradável com esse assunto, porque participei de uma comissão do Estatuto do Contribuinte, que a Receita logo passou a chamar de Estatuto do Sonegador. E que era uma coisa muito simples, era traduzir, condensar os princípios constitucionais tributários num texto de lei complementar. Nós fizemos com todo cuidado para não atropelar nenhuma cláusula, nenhum interesse, nenhuma prerrogativa da União, ou dos próprios estados, dos municípios, mas aquilo entrou, foi entrar na Câmara e ficar parado há mais de 10 anos, também sei que data foi. Essa, o presidente Sarney, que tem uma equipe, como sabem vocês, bem habilitada politicamente, né? Conjunto de senadores que o cercam, está habilitada tanto. Muito bem, eu tenho esperanças no trabalho dessa comissão. Está lá um técnico do maior nível, que é o Dr. Everardo Maciel, que tem 8 anos de Receita Federal, mais 5 anos de Secretaria da Fazenda de Pernambuco e mais 4 ou 5 de Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Então veja que prática ele tem. Agora, o curioso
é que ele é um geólogo, ele não é formado em direito. Mas, em tanto falar a linguagem do direito, é como se levássemos alguém à China e fôssemos buscar depois de 15 anos. Ele voltaria falando mandarim ou cantonês. E ele conduz aquilo com uma capacidade de trabalho muito grande e estamos chegando a bom termo, um texto bem discutido, etc. Os conflitos de competência em matéria tributária estão previstos para a lei complementar. A lei complementar compete à lei complementar dispor sobre conflito de competência. Alguns dizem dirimir conflitos de competência, mas dirimir conflitos é função do Poder Judiciário, é dispor sobre conflitos. Isto é, expulsando-se um conflito, o legislador complementar entra em ação e dispõe para que esse conflito não se instaure, não ganhe corpo. Isso ocorreu com a operação de recalchutagem de pneus, que tanto era imposto sobre serviços, e como era também operação de industrialização perante a lei do IPI. E começou aquela dúvida, aquela discussão. Pois bem, veio logo uma lei complementar e com base na Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69. Mas, hoje eu diria com base no artigo 146 e dispor sobre conflito de competência. Essa lei complementar está aí como um cinturão de segurança para evitar que aquelas competências delicadamente delineadas pelo legislador constituinte sejam observadas na ordem da aplicação, no campo da aplicação. Alguns dizem não pode haver conflito de competência, porque as competências estão devidamente assinaladas, porção por porção, o que cabe a cada Estado, à União, aos municípios, ao Distrito Federal. Portanto, não pode haver. Pode sim, e mostra a experiência que existem conflitos de competência entre Estados, entre municípios, entre Estados e municípios, entre União e Estados, entre União e municípios. Pois bem, a lei complementar está aí para dispor sobre. O legislador complementar não tem sido muito ágil, não tem sido muito rápido a ponto de cumprir esse papel. E isso tem precipitado alguns conflitos. Todavia, o bom uso da lei complementar resolveria definitivamente esse problema. Definitivamente, em termos de previsão, o direito está sempre em movimentação. No aspecto que Kelsen chamou de aspecto nomodinâmico, é o direito estaticamente considerado, mas intercalando o tempo e, portanto, o direito em movimento. É o ser humano que movimenta as estruturas do direito. Com base numa norma geral e abstrata, interpretando essa norma, ele saca uma norma individual e concreta. E com isso o direito vai se positivando das normas de maior hierarquia até as normas terminais do sistema, onde estão as condutas humanas em interferência intersubjetiva, estão na base dessa pirâmide. Pois bem, nesse processo de positivação, os conflitos de competência estão presentes vivamente na experiência jurídica brasileira, que eu posso dizer a todos os senhores que é uma experiência que está muito respeitada em termos internacionais. Eu acabei de vir de Santiago de Compostela, esperava encontrar a professora Isabel lá, mas nós sentimos a delegação espanhola perguntando como é que o Brasil está resolvendo esse problema, e alguns italianos, porque o grupo do professor Vitor Hugo e outros também
nos cobram e ficam muito impressionados como a experiência brasileira evoluiu, né? Em função da história brasileira, que vem sendo acelerada, em termos econômicos, em termos sociais também. Essa aceleração produziu uma experiência rica, né? E nesses congressos internacionais eu aproveitei para ver uma outra coisa: como o nosso sistema tributário funciona bem. Mas como funciona bem? Funciona bem em que sentido? É um sistema que opera, que é um sistema bem engraxado, bem articulado. Um representante do Equador que dizia: como vocês fazem? Porque aqui nós queremos tomar uma medida que interessa ao governo, que interessa aos contribuintes, que interessa à sociedade de modo geral. No entanto, a iniciativa é tomada, mas o trâmite é difícil e a iniciativa fica enterrada no meio do sistema. O sistema não dá curso e não produz, não faz surgir o resultado desejado. Como é que vocês fazem? Isso para nós é uma surpresa, porque nós vemos o sistema tributário brasileiro por dentro, não é? Nós vivemos o dia a dia do sistema tributário brasileiro. Agora, os outros que vêm por fora têm essas manifestações. A ex-ministra da Cultura do Peru também dizia isso. Eles queriam aumentar a carga tributária. A sociedade queria até um determinado limite, mas não estavam conseguindo. Vejam, os senhores, se é possível uma coisa dessa. Aqui, se quiser aumentar a carga tributária, é fácil. E o sistema funciona bem. O sistema é ágil, o sistema é bem concatenado. E eu recebi uma relação em que a carga tributária do Brasil, em 2010, foi de 33,50%, bem distante dos 37% que muitos anunciavam, tendo o Brasil crescido 7,5% nesse mesmo ano, foi 2010. De modo que a carga tributária não está sufocando a economia como muitos proclamam. Vejam, eu não estou aqui para defender o sistema tributário. Eu disse que ele funciona bem, é um sistema bem articulado, bem engraxado. Não disse que ele funciona para o bem. Isso é outra coisa. E por que ele não funciona? Ele não funciona muitas vezes para o bem. Porque muitos princípios constitucionais tributários não são aplicados. Chega na hora de aplicar, arrumam desculpas, arrumam motivos, e motivos não faltam, motivos sociais, políticos e econômicos, e digamos assim, a aplicação que tanto se esperava não vai para frente. Eu já disse até aqui, que até a Constituição de 88, o imposto sobre a renda da pessoa física era um imposto progressivo. Havia uma base, acima da base de isenção, havia 9 patamares acima da base de isenção. Não havia nenhuma lei obrigando, quer dizer, a não ser a lei do imposto sobre a renda, mas a Constituição não tocava nesse assunto. E o imposto era progressivo, como é justo, me parece justo que seja. 1988 aparece num dos artigos que diz respeito à competência de instituir o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, que a torcida política chama de imposto de renda. O que eles fizeram? Puseram a progressividade. A progressividade passou a ser um princípio constitucional relativo ao imposto sobre a renda. E parece brincadeira, mas no dia seguinte, pode dizer também, no dia seguinte, ficaram apenas 2, foram aquelas 9 alíquotas, passaram a ser 2. E discutindo com técnicos do Ministério da Fazenda, eu disse: bom, mas e a progressividade? A Constituição não está pedindo, não está recomendando, ela está determinando que haja progressividade. Sim, mas isso não é tão bom assim para o contribuinte,
nem para a fazenda, é mais prático que seja assim. Eu disse, mas nós temos que cumprir a Constituição, antes de mais nada, e depois ver o que é mais prático, o que é mais útil, o que é melhor. Então veja, esse é um pequeno exemplo de um princípio constitucional que não vem sendo aplicado e ninguém se incomoda, e todos, é assim, o imposto sobre a renda são essas duas alíquotas, pessoa física, de modo que vamos continuar trabalhando com ele dessa forma. Eu quero dizer então que o nosso sistema é um sistema que funciona muito bem. Não funciona bem, não. Funciona muito bem. Eu trouxe apenas alguns dados, não vou lê-los porque o tempo está esgotado, mas se nós olharmos o sistema italiano, que sempre foi um modelo para todos nós, com Giannini, Bernini, Michele, etc., é de ficar impressionado, é de ficar arrepiado, que eles cobrem uma taxa pela projeção de sombras no espaço público. Isso é bem que não atuário. Projetar sombra na rua, vai lá o funcionário, mede a sombra ao meio-dia, quando o sol está pindo, mede a sombra e expede a notificação. Taxa pagada, Para só com relação à morte, são 5 tributos que a pessoa paga. O último, na dispersão das cinzas, quando há cremação. Paga-se um tributo, senão não pode haver dispersão das cinzas. Isso porque quiseram aumentar a tributação com a crise da Europa agora, e o coordenador-geral dos contribuintes de Roma veio a público para defender vivamente essa posição, dizendo: o nosso tema é um absurdo, e começou a rolar, todos esses casos saíram. Isso aqui saiu em todos os jornais. Por exemplo, nós pagamos até hoje a guerra, um adicional na gasolina sobre a guerra da Abissínia, que terminou em 1935. E nós continuamos pagando. E vocês querem que aumentar ainda os tributos? Aí eu pensei, no Brasil não existe isso, né? No Brasil existe, nós reclamamos de uma coisa, de outra, mas não existe esse. E olha, eu arrolei aqui, são 12 absurdos no sistema italiano, 12. Muito bem, eu agradeço intensamente a atenção de todos. Quero cumprimentar aí o ABRAT pelo seu 16º Congresso Internacional de Direito Tributário. Eu tenho ido sempre, falei uma ou duas vezes. Uma vez expliquei com a professora Isabel pelo casamento com a filha, outra vez uma viagem que estava marcada no tempo, mas eu sou um entusiasta desse instituto que eu vi nascer, dessa associação que eu vi nascer, e sou um entusiasta dos juristas mineiros, né? E aproveito para fazer novamente a minha homenagem ao professor Sacha e à professora Isabel e a todos os demais professores e todos os demais participantes desse congresso. Muito obrigado.